Vai começar aqui e por aqui o nosso debate da atualidade política. No painel desta noite estão dois deputados, Francisco Sousa Vieira, do PSD, e Rui Paulo Sousa, do Chega. O Partido Socialista foi também convidado a representar-se, mas não conseguiu em tempo útil indicar um deputado. Mas estamos muito bem assim e assim vamos começar. Para Rui Paulo Sousa, comece por si e por esta novidade que amanhã, o Correio da Manhã vai desenvolver. Fica ou Chega satisfeito e tranquilo com este indício de protocandidatura de Gouveia e Melo? Muito boa noite e cumprimento o meu colega de painel. É óbvio que para nós qualquer candidato tem legitimidade para poder concorrer à presidência da República, independentemente da origem ser do meio militar. Já antes nos tínhamos pronunciado sobre isso, portanto não temos qualquer preocupação relativamente a essa questão, ao contrário dos outros partidos que veem alguém que vem da área militar como alguém, não sei se duvidoso ou com ideias, não sei que ideias, mas pronto, parece que ficam com um receio por vir da área militar. Porque há pouco nessa cadeira esteve o Luís Paixão Martins, especialista em comunicação, e ele disse que o Almirante Gouveia Melo seria um candidato do Chega, ou pelo menos próximo do Chega. O Luís costuma ser muito bom a interpretar indícios. Esteve perto o Luís Paixão Martins com esta sua observação? Bem, digamos que ainda é um pouco cedo para definirmos qual vai ser o nosso candidato. De toda a maneira, até mesmo o presidente do nosso partido já disse diversas vezes que poderíamos eventualmente ter um candidato como o Almirante. Obviamente, se não tivermos um candidato próprio ou se não apoiarmos algum candidato vindo da área civil, mesmo de outro partido, não indo por aí, o Almirante é um candidato tão viável para nós como qualquer outra opção. Portanto, é algo que não descartamos, obviamente, mas eu penso que ainda é um pouco cedo neste momento, e além de que, apesar destes indícios, ainda não há uma candidatura concreta apresentada pelo Almirante e não temos a certeza absoluta se ele realmente vai avançar ou não. Penso que depois dele avançar, depois se verá, e também é preciso não esquecer que tem que se ver se realmente a candidatura vai ser independente, como ele chegou a dizer isso no passado, ou será apoiada por algum partido. Imagino que, sei lá, possa ser, não sei, pelo CDS, como ontem houve o tal encontro, às vezes pode ser o candidato do CDS, é algo que também pode ficar em cima da mesa. Não sei se o PSD vai lhe agradar muito ou não, mas pronto, ficamos sempre na dúvida sobre essa questão. Rui Paulo Sousa, ainda assim o Chega prossegue com uma apresentação de uma resolução na Assembleia da República a recomendar ao Governo a substituição da Ministra. Sabemos que este tipo de recomendação não é vinculativa. Não sendo vinculativa, qual é que vai ser o seu efeito útil? Antes de responder a essa questão, eu só gostaria de falar um pouco sobre a audição hoje que foi feita ao Presidente do INEM, porque vou ter que discordar aqui do meu colega de painel, mas obviamente não assistimos à mesma audição, porque eu por acaso assisti ao início, pelo menos da audição, das primeiras perguntas e da primeira ronda, e fez-me lembrar um pouco os três macacos sábios. É aquele que não vê, não ouve e não fala. Porque falar dos assuntos que importavam sobre a responsabilidade que teve como Presidente do INEM na situação que deu origem às diversas mortes, infelizes mortes que aconteceram, ele praticamente não falou. De facto, ele falou da sua carreira militar, sem dúvida, brilhante, não tenho qualquer dúvida disso. Falou também da possível culpa dos próprios técnicos que, devido a estarem em greve ou a pensarem na greve, se calhar não estavam empenhados no seu trabalho. Mas assumir a responsabilidade do que aconteceu, não vimos nada. Mas também não deixa de ser coerente com o próprio Governo relativamente à saúde. Porque o que é facto é que, ao longo destes últimos anos, e atenção, isto é transversal ao Governo do PS como do PSD, os governos têm estado, no fundo, cegos para os problemas da saúde, surdos para as queixas dos utentes que se acumulam, e não os ouvimos a falar de nenhuma solução, nem nada em concreto. Agora, voltando à sua pergunta sobre o projeto de resolução. É óbvio que um projeto de resolução, no fundo, dá uma indicação de algo que o Governo deveria fazer. Não é vinculativo. Mas o que é facto é que, se for aprovado, significa ser aprovado por uma maioria no Parlamento. Portanto, só o grupo parlamentar do Chega não tem capacidade para o aprovar.
O que significa que, se ele passar e for aprovado, significa que o Parlamento, a maioria do Parlamento, no fundo está a dar um cartão vermelho completo à Ministra da Saúde. Portanto, eu penso que qualquer governo, que ainda por cima governa em minoria, deverá olhar para isto e tirar as ilações e ver que se calhar não tem mesmo condições de manter esta ministra no seu cargo. E também lhe digo que o presidente do INEM, idem, devia seguir exatamente o mesmo caminho que a ministra, que era irem-se embora. Mas diga-me só mais uma coisa. Acredita que a aritmética vai sobrepor-se à política nessa votação? Vários partidos têm falado o mesmo que nós estamos a falar, obviamente, à Ministra da Saúde. Obviamente que se o PS apoiar o PSD, o que é bem provável, visto que eles, no fundo, eles é que estão em conluio sempre, aí é difícil. Mas vamos ver o que é que o PS, qual é a posição do PS, visto que também tem criticado toda esta situação relativamente à saúde, se de facto está disposto a passar da crítica para os atos e aprovar a nossa moção de resolução. Deputado Rui Paulo Sousa, deputado Francisco Sousa Vieira, muito obrigado aos dois e muito boa noite.